Muito bem, estamos de volta com o programa Entrevista da Tarde, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, nesta bela tarde de segunda-feira, 13 de junho de 2022. Essa semana teremos um feriado prolongado. Para quem é servidor público, então é um abraço, né? Servidor na iniciativa privada tem esse negócio, não. Tem que trabalhar todos os dias. É isso. Principalmente o pessoal da comunicação, porque o jornalismo não pode nem deve parar. Veja por que o AraSuper continua preocupado com a qualidade, com a pontualidade e também com praticidade para você e sua família. Pra quem não tem tempo não, AraSuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, AraSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Isso é evolução. Gostou aí, deputado? Evolução, né? Isso tem nome, evolução, né? Isso é evolução, esse adequar às novas tecnologias à necessidade do cliente, né? Um boa tarde especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, que não perdem um programa, principalmente quando tem político, como o deputado Genilson, o deputado Roberto Duarte, que saiu agora há pouco, sendo entrevistado. Obrigado. Deputado, seja bem-vindo ao programa. Prazer recebê-lo aqui. Olha, o prazer é meu, Muniz, agradecer mais uma vez ao espaço, né, que nós que já conversamos várias vezes aqui, boas conversas e a maior parte delas, né, sobre assuntos muito importantes para a vida da nossa população. Legal. Muito obrigado pelo convite. Legal. Eu falei na virada do bloco, mas dizem que o que abunda não prejudica. O deputado Genilson Leite é médico, infectologista, daqui a pouco a gente vai falar também sobre saúde, mas antes sobre política. É vice-presidente da Assembleia e pré-candidato ao governo do Acre pelo PSB. Isso mesmo. Deputado, afinal de contas, já definiu o seu vice? É verdade que Ciba Machado seria o nome ideal? Muniz, olha, a gente... Você riu demais antes de responder. A gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. Tem esse ditado antigo, sim, né? Claro. Mas se aplica muito. Nós estamos numa construção, né? Uma construção em que nós estamos buscando viabilizar um arco de alianças e que entre essas alianças está a federação, né? Formado pelo PV, PCdoB e o Partido dos Trabalhadores. E a partir do momento em que nós definirmos o formato dessa aliança, é que nós vamos discutir a composição, como se dará dela. Então, não tem nada definido, né? Até agora nós não discutimos sequer, né, o modelo de aliança, então não há nada discutido em relação a isso. Mas ele seria um nome bom para ajudar? Olha, o Ciba tem as qualidades dele, é uma pessoa que tem uma série de experiência nesse estado, porém, como eu lhe digo, nós ainda não colocamos esse debate de vice na nossa discussão. Legal. Ao participar do Tribuna Livre, há uma semana, foi na semana passada, na segunda-feira, o ex-senador Jorge Viana, pré-candidato ao Senado, falou com muita satisfação da sua pré-candidatura, até ficou feliz nessa sua disposição. Até que ponto essas declarações são importantes nessa caminhada? Olha, são muito importantes, porque o Jorge Viana é um político do nosso estado que tem muita qualificação e também tem um trabalho feito, né, no nosso estado. Já foi governador 2 vezes, senador da República, e não só foi, como também fez muitas coisas pelo Acre. Então, a população, quando alguém que faz as coisas pela vida do povo fala, geralmente a população, um público, acaba ouvindo. E, de fato, a gente começou uma conversa que nós esperamos que ela tenha desdobramento entre essa semana e a outra, para que assim a gente possa discutir o formato dessa nossa caminhada, em que a base dele é a preocupação que nós temos com a situação que o nosso estado está vivendo, que a gente percebe que há muitas questões que a população está reclamando nos mais diferentes segmentos da vida, quer seja na segurança, na saúde, na produção, na educação. Então, a gente precisa pensar em governos mais realizadores, mais programáticos, que gastem mais o seu tempo e a sua energia com os problemas da população, porque quando você ganha um governo, a população diz, está aí, estou entregando na tua mão os meus destinos. E como 90% da população do Acre depende da saúde pública, da educação pública, da segurança pública, dos serviços públicos, a população está entregando praticamente tudo, né, em relação ao seu futuro. Se o governo trabalha
e traz resultados, a população se beneficia. Se o governo trava, a população se prejudica. Então, quando se fala em relação ao nome do Jorge, a população lembra do trabalho que foi feito lá atrás. O nome dele como pré-candidato ao Senado qualifica melhor a sua chapa? Sim, eu sou um político jovem, né, que a gente vem fazendo um trabalho no parlamento, nós temos uma procedência e uma maneira de caminhar, nós chegamos até aqui a partir do sacrifício, da dedicação, da responsabilidade, do respeito, né, são coisas que estão no meu currículo. Sim. Porém, ter políticos com currículo de realização a partir de gestões que foram feitas, como é o nome do Jorge, ajuda muito, né? Isso põe um componente diferenciado na chapa e certamente nos coloca diante da população com muitas possibilidades de fazer uma boa caminhada nesse processo pré-eleitoral e eleitoral. Pelo seu planejamento, pelo planejamento do seu partido, PSB, e pelos demais partidos que compõem essa federação, até que dia vocês pretendem definir o nome de seu colega de chapa? Como eu falei, nós estamos vencendo essa semana aí de uma série de conversas. No máximo, início da semana que vem, a gente pretende ter um desdobramento acerca desse assunto, de maneira tal que a gente também tenha tempo para conversar, né, com a população mais num modelo de grupo, né, mais no modelo de um time. Porque o que tem acontecido até agora, eu estou conversando, eu não tenho parado, agora mesmo eu cheguei da zona rural, ontem eu estava para Porto Acre, não tenho parado. Como não parei durante os meus 7 anos de mandato como deputado estadual. Então, eu conheço muito, né? Tenho procurado ouvir muito a população, tenho andado na zona rural, tenho andado nos bairros desse estado e entendo que um dos primeiros passos para você fazer uma boa gestão você conhecer os problemas da população. E nesses últimos dias eu tenho andado bastante, conversado muito com as pessoas e elas esperam um governo realizador, um governo programático, um governo que dialogue com as demandas que nós temos no momento, né? A possibilidade de a gente melhorar, sinalizar para o melhoramento da economia do nosso estado. Tem muita gente passando fome nesse nosso estado, que a gente possa ter uma saúde melhor, né? Onde o filho, né, do cidadão possa ser atendido, onde a gente possa ter uma segurança melhor, né? Outro dia uma senhora me disse, olha, a gente acredita muito na sua pré-candidatura, né? E a gente precisa trabalhar muito com essa questão da saúde e da segurança, né? Porque com segurança e paz, aliás, com saúde e paz, o restante a gente corre atrás. Legal. Né? Estamos ao vivo também pelas redes sociais do deputado e, com a sua permissão, vamos aqui prestigiar quem nos prestigia, né? Claro. As pessoas estão nos assistindo nas praças de táxi, nas praças de mototáxi, os motoristas de aplicativo, nos restaurantes, lanchonetes, nas academias. Muito obrigado aí pela audiência na Mais Academia, na Blue Fit, qual é a Smart Fit. Muito obrigado pela audiência do coração, em nome de toda a equipe. Na Mais que bom, também, né? também a Mais, todo mundo ligado lá. Mas eu fiquei sabendo também, tá, que eu estou mandando aqui a audiência na Blue e também, aqui pertinho também, e na Smart Fit, que tem 2 aqui. Muito obrigado de coração pela audiência. Um abraço, deputado, pessoal. Afinal de contas, qual a avaliação que o senhor faz, assim, mesmo que de forma parcial, desse momento, dessa pré-campanha e, notadamente, o seu desempenho nas pesquisas de intenções de votos? Olha, Muniz, eu procuro sempre colocar os pés no chão, né? Eu sei que ser candidato ao governo do Estado requer muita responsabilidade e muita coragem, né? Eu não tenho medo em relação a fazer uma boa gestão, porque eu acho que quem trabalha, quem é dedicado, quem tem compromisso, a partir do momento que senta atrás de uma mesa como governador e precisa tomar decisões que dialogam com a vida da população, eu tenho muita confiança na possibilidade de tomar boas decisões. Agora, até ter a caneta na mão, a gente precisa atravessar uma eleição. E essa eleição não é fácil de você diagnosticar como é que vai ser ela e qual vai ser o resultado final dela. Por quê? Porque o atual governo,
ele enfrenta muitas dificuldades, inúmeras, embora sendo um candidato ainda forte, isso nós não podemos negar, acaba sendo um candidato forte, porque quem está com a máquina na mão acaba sendo forte, porém, as suas fragilidades, cada dia, elas se aprofundam mais. Primeiro, porque já não tem mais o time que ajudou ele a ganhar o governo em 2018. O governo que deu origem, né, o time político que deu origem ao governo Gladson, ele tem hoje 3 candidaturas, que é a do Petecão, né, que é a da Mara e a do próprio Gladson. Então, aí a gente já vê uma fragmentação. E por que isso ocorreu? Por que isso aconteceu? Seja de uma candidatura se originar 3. Porque nos últimos 4 anos, o governo, ao invés de gastar suas energias pacificando o seu time para governar e cuidar dos problemas da população, passou praticamente todo esse tempo nos conflitos, nas brigas, nas dificuldades de relacionamento e gastou muito tempo, né, para administrar essas confusões e esqueceu de cuidar daquilo que é o principal, que é a vida do cidadão, que é o pão para o cidadão, que é a escola para o filho do cidadão, que é a saúde para o filho do cidadão, que é o incentivo ao crédito, à produção rural, né? Então, o governo não teve tempo para cuidar dos problemas do Acre. E diga-se de passagem que ainda teve a oportunidade de ter um presidente da República que tirou 70% dos votos no Acre. Ora, isso por si só já seria um mote para dizer, presidente, é o seguinte, o senhor tirou 70% dos votos lá no Acre. Nós precisamos de condição, nós precisamos de ajuda para melhorar a BR-364, por exemplo. Nós precisamos de ajuda para demarcar as terras produtivas do Acre, porque sem a demarcação das terras produtivas, o nosso produtor não pode acessar o crédito rural. Presidente, nós precisamos de ajuda para poder melhorar a nossa rede de fibra ótica para o Acre, porque quando dá um apagão na questão da fibra ótica, a maior parte do comércio fica sem contato, inclusive, para poder emitir notas fiscais, esse tipo de coisa. Então, o governo não aproveitou o voto que o Bolsonaro teve no Acre para poder ir lá e pedir, para poder ir lá e dizer, olha, nós estamos precisando de mais ajuda para o estado do Acre. E o resultado de tudo isso foi a gente ver várias enchentes que aconteceram neste ano e sequer nós não tivemos o início de um programa habitacional para tirar as pessoas que tiveram suas casas alagadas, seus documentos perdidos. Não tivemos nem o início de um programazinho habitacional. Por falar nisso, qual é a proposta que o senhor tem em relação à habitação popular? Olha, a proposta não é enfrentar a roda. Aliás, não é inventar a roda. É fazer o que já vinha sendo feito, né? Fazer o que outros estados estão fazendo. Programas habitacionais em parceria com o governo federal. Se nós que moramos nas beiras do rio, esses rios têm um comportamento de mudar o seu curso, né, a cada 2 anos, a cada 3 anos, e acaba invadindo as casas de quem entrou nesse leito do rio, nós vamos ter todos os anos várias pessoas necessitando de mais, para além que a população está aumentando. Sim, né? claro, Nós já somos 900 mil habitantes, daqui a pouco nós temos 1 milhão de habitantes. Sim. Então, se nós não fizermos, se nós não retomarmos, não é coisa nova, se nós não retomarmos os programas de conjuntos habitacionais, nós não vamos estar dialogando com a necessidade da população. Nós não vamos estar dialogando com um Acre que cresce, que precisa de mais alimento, que precisa de mais casas. Aquele que tem condição, compra uma casa num condomínio, porque os programas habitacionais, aliás, os conjuntos, né, estão crescendo na iniciativa privada. Agora, na iniciativa pública não teve nada de novo, né? Não teve nenhuma iniciativa. Então, nós pretendemos retomar isso, num diálogo com o governo federal, entendendo que o Acre tem essa necessidade, que é preciso fazer isso, nós vamos retomar essa questão. Legal. Domingo de manhã o senhor esteve lá no Pronto-Socorro, nosso PS, acompanhado dos deputados Edivaldo Magalhães, do PCdoB, Jonas Lima, do PT, Daniel Zen, também do PT, e Neném Almeida, do Podemos. É isso? Isso.
O que o senhor viu lá, de fato, em relação a essas denúncias que estão sendo feitas? O mais simbólico, Sim. desde o ponto de vista da dificuldade. Aliás, o objetivo era esse? Olha, Muniz, eu estou no pronto-socorro direto, assim, eu sempre estou indo no pronto-socorro, mas eu, como médico, eu sempre tenho ido lá, um paciente pede uma ajuda, a gente vai lá, dá uma ajuda numa coisa, noutra, tem uma dificuldade, a gente vai lá para poder ajudar em algumas questões. Mas no domingo eu fui como parlamentar, né? Fui como parlamentar com outros colegas parlamentares. E assim, o de mais simbólico que eu posso lhe dizer... 5 deputados, é isso? 5 deputados que eu vi foi chegar no pronto-socorro e no domingo de manhã... Era mais ou menos que horas? 7 da manhã. E no domingo de manhã, várias crianças precisando ser atendidas e o médico disse que não tinha dipirona para passar a febre da criança. Então, com isso, eu não preciso lhe dizer mais muita coisa, porque ao chegar no hospital, que é o principal hospital de urgência e emergência do nosso estado, se acontece um problema no Jordão, tem que trazer para o pronto-socorro. Se acontece um problema mais grave em Cruzeiro do Sul, tem que trazer para o pronto-socorro. Se acontece um problema mais grave em Marechal Taumaturgo, em Mâncio Lima, tem que trazer para o pronto-socorro. Aí você chega lá e o médico lhe dizer, olha, nós não temos hoje dipirona para poder passar a febre das crianças. Então, isso é uma demonstração que nós estamos sem rumo na saúde pública, né? Que o Estado está deixando, não é pouco, está deixando muito a desejar nessa questão do cuidado com aquilo que é básico. Eu vou fazer praticamente a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco ao deputado Roberto Duarte Júnior. E aí o senhor tem um posto a mais que ele, o senhor é membro da mesa diretora, né? O que a mesa diretora da Assembleia, ou a Assembleia de um modo geral, nesse caso pode fazer para ajudar a resolver esse problema? Já que denunciar, vocês estão denunciando há algum tempo já, e aí? A Assembleia Legislativa... Vocês não, os senhores, melhor dizendo. A Assembleia Legislativa vai fazer aquilo que toca a ela fazer, que é, na terça-feira amanhã, convidar a cúpula da saúde pública para prestar explicação por que a saúde pública está nessa situação. É um convite ou uma convocação? Isso vai resolver o problema mais para frente? Vai ter que resolver. Agora... Eles vão a título de convite? Agora, essa questão nós vamos tomar em conjunto. A Assembleia Legislativa sempre é elegante na maneira de se relacionar. Deve ser, né? Nós não somos daqueles que achamos que tem que ser, né, na ponta da faca, que nem era no Seringal antigamente. O diálogo é melhor. O diálogo é melhor, a gente convida. Né? Convidado. Agora, essa decisão, ô Muniz, em última instância, cabe à caneta do governador. O governador estava viajando, né? Uma crise dessa, ele estava para a Suíça viajando, né? E a gente... Você ouviu aquele áudio da diretora do pronto-socorro? Aliás, aquilo chamou a atenção de muita gente. Onde ela revelava que havia informado esse problema há 6 dias atrás e que providências não foram tomadas. Então, assim, nós estamos diante daquilo que eu lhe falei. Se gastou muito tempo com brigas e se esqueceu de cuidar do principal, que é o interesse do povo. Então, nós estamos diante de um momento em que a população precisa refletir e muito, né, sobre os rumos do nosso Estado. Assim, sem querer prejudicar ninguém nesse momento, porque, sei lá, ninguém viu ainda os motivos que nos levaram a chegar aonde chegamos. Mas, assim, na condição de deputado, de legislador, de médico, de profissional da saúde, o senhor acha que, assim, honestamente, não há mais clima para a cúpula continuar isso? Olha, da CESACRE? Não sou eu que decido, né, se o meu... Eu ainda não tenho um secretário. Estou trabalhando para um dia ter. Se Deus abençoar e o povo ajudar, né? Mas essa decisão é do governador, né? A realidade está posta, os problemas são grandes, o resultado foi tudo isso que nós vimos acontecer no último mês no nosso Estado. E é o governador que vai tomar a decisão,
né? E tem que tomar decisão com responsabilidade. Não pode terceirizar a culpa somente, porque isso vem acontecendo durante 3 anos e meio, né? Quantos secretários o governador já colocou e já tirou, terceirizando a culpa? Muniz, você tem que fazer primeiro a sua parte, para depois culpar os outros, né? Então, assim, na minha equipe, eu procuro acordar cedo, eu procuro dar o exemplo, eu procuro fazer aquilo que me toca e cobrar os outros para que faça a sua parte também. Então, assim, não basta dizer, não, peraí, essa daqui não dá mais certo, essa secretária aqui não está fazendo a parte. Mas, às vezes, não é só o problema de secretário. É o problema, às vezes, é mais em cima. Então, o governo precisa fazer uma autocrítica, precisa identificar quais são os problemas e não pode, assim, politicamente, para dialogar com a ânsia da população, simplesmente pegar os secretários e fingir que não servem mais ou dizer que não serve mais e colocar outro. Entendido. Né? Conversei aqui com o vice-presidente da Assembleia, deputado e médico Genilson Leite, pré-candidato ao governo pelo PSB. Deputado, foi um prazer. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Tenha uma boa tarde e uma excelente semana. Muniz, o prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aqui a oportunidade de conversar com a nossa população. Um abraço e até um próximo momento. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o João Patrício. Vamos falar sobre uma campanha de arrecadação, né? De coleta, de sangue para salvar vidas. Doar sangue é doar vida. Agora são 13h49. Até já.